E aí galera, tudo certo? Você está no Mundo Gigatônico. E hoje galera, eu tenho uma treta sinistra pra passar pra vocês, tá? Mas não é uma treta tipo aquelas treta que os canais aí geralmente noticia aí pra... Enfim, é uma treta de gente importante, tá? É treta de uns cara extremamente absurdo, tá? Que envolvem grandes chefões da Epic Games e também da Valve. O Gabe Newell e o chefão da Epic Games estão se envolvidos na treta que eu vou falar pra vocês hoje, que aparentemente deu origem à loja da Epic Games. O vídeo de hoje tá um absurdo, galera. Eu até tava pensando em soltá-la no canal principal, porque o bagulho de hoje é muito louco. E é uma treta que só saiu na gringa e foi muito pouco noticiada aqui no Brasil. Fez bastante barulho lá fora, mas a galera não comentou muito aqui. Mas vamos lá, o que aconteceu? Vocês sabem que a Epic Games, a Epic Store, na verdade, e a Valve são as maiores plataformas de jogos de PC hoje em dia, né, galera? A Valve é a líder com a Steam, não tem jeito, né? É onde todo mundo compra e baixa seus jogos aí e tal. E a Epic Games criou a Epic Store e tá há bastante tempo tentando competir com a Valve. Eles dão um jogo de graça às vezes e tal, eles tentam fazer uma concorrência bem forte e eles até conseguiram uma parte do mercado, mas o ponto é que a Steam ainda é líder, né? É difícil tirar o pódio da Steam. Eu acho que a Steam, muita gente ainda tem muito jogo na biblioteca e tal, tem várias coisas, a gente vai comentar. E o engraçado é que muita gente tem conta na Epic Games, mas só vai lá pra pegar os jogos gratuitos, né? E tal, mas o pessoal acaba pegando os jogos e voltando pra Steam. Mas enfim, vamos falar sobre essa treta. Essa treta tem a ver com a liderança da Valve. Olha só, vou explicar pra vocês o que aconteceu. Tá, a treta toda, tá, entre os líderes começou assim. Tudo começou quando um estúdio que faz jogos independentes, se eu não me engano, chamado Wolfire Games, em 2021 resolveu processar a Valve. Eles simplesmente lançaram um processo lá na Valve, um tipo de processo chamado antitrust, dizendo que a Valve tinha práticas anticompetitivas, sabe? Práticas pra minar os seus consumidores e pra deixar eles no monopólio da venda de games, né? Eles simplesmente começaram um processo aí e tal contra a Valve por causa da Steam, né? Eles falam lá que a maioria das pessoas não tem escolha se não vender os jogos na Steam e fazer o que a Valve manda e etc. Enfim, o estúdio lá processou a Valve. Se você acha isso legal ou não, fica aí do seu julgamento de valor. Mas enfim, eles resolveram processar a Valve, né? Falando que a Valve tava no monopólio e que eles também cobravam muito dinheiro dos desenvolvedores, né? O principal motivo pelo processo, né, sobre essas práticas anticompetitivas é que a Valve cobra 30% da fatia do seu jogo pra você poder lançar ele na Steam, né? Enfim, tava rolando esse processo. E aí o que acontece? Nesse processo, um monte de documento e e-mails antigos vieram à tona, porque eles foram citados nesse processo. E-mails que foram trocados pelos funcionários da Epic e pelos funcionários da Steam, da Valve, inclusive o próprio Gabe Newell e o chefão da Epic Games. Teve um e-mail lá que eles ficaram simplesmente trocando elogio meio pesado. E bom, por que eles estavam trocando e-mail? Por que o chefão da Valve e o chefão da Epic Games estavam simplesmente conversando por e-mail, né? O que os caras têm de conversar sendo que eles são concorrentes? Olha só, galera, em 2017 a Steam ia trocar uma das políticas deles, né? Teve um papo que rolou, parece que alguém de dentro da Steam falou que a Steam ia mudar um pouco o lance das chaves que a Steam fornece para as pessoas. O que acontece, galera? Quando você compra um jogo na Steam, a Steam recebe lá os 30%. Só que quando esse código vem de fora, pelo que dá a entender aqui, a Steam ou ganha menos ou não ganha nada, né? E a Steam ia controlar esses códigos que vêm de fora. Então, tipo assim, seu jogo tem que vender um tanto lá na Steam para eles disponibilizarem códigos que ativam na Steam de fora, né? Ou você vender códigos do jogo por fora. Por exemplo, imagina que você quer vender jogos da Steam em uma outra plataforma, né? A Steam ia colocar alguns requisitos para isso, né? De que as pessoas estavam vendendo um monte de chave fora da Steam pra não ter que pagar alguma coisa pra Steam. Alguma coisa nesse sentido, né? E aí a Valve ia trocar isso, ia falar, ó, você tem que vender tanto ou dar alguma coisa pra Steam pra poder vender esses códigos fora da Steam. E lembrando, claro, que isso não foi confirmado, tá, galera? E aí o que acontece? O chefão da Epic Games, parece que no mesmo tempo, né, começou a reclamar disso, começou a falar que, a Epic Games cobra um dinheirão dos desenvolvedores, 30% e etc e tal, que a Steam fica cobrando um valor absurdo dos desenvolvedores, enfim, e etc. E aí o que aconteceu, galera? O Gabe Newell, vendo que o cara tava bravo, mandou um e-mail pra ele, falando assim, cara, tem alguma coisa que a gente tá fazendo que tá te incomodando? Eu acho que deve ser alguma coisa com o Sean Jenks, né? O Sean Jenks, né, galera, é um cara que espalhou essa história aí de que a Steam agora ia ter que moderar as chaves que eles dão fora da plataforma, né? E aí, o chefão da Epic Games mandou um textão pro Gabe Newell, né? Mas enfim, no texto dele, né, ele explica bastante que a Valve faz mais lucro com a venda de jogos do que as próprias desenvolvedoras, né? Eles falam assim que, os caras às vezes têm que investir em marketing, não sei o que lá, e a Steam pega 30% do jogo, que é um valor absurdo, e as desenvolvedoras, no final, acabam tendo muito menos espaço para desenvolver o jogo,
jogo e ele fala que é muito pior do que os jogos dos anos 90, né? De que a Valve piora o mercado e etc. Ele falou um monte, né? Essa discussão toda, tá, galera? Essa treta toda aconteceu lá no ano de 2017. E aí, galera, o cara da Epic Games, né? Ele ficou lá com o Gabe Newell reclamando e tal, né? Eles acabaram discutindo, porque a Epic Games aparentemente tava tendo uma treta com a Apple também, né? Porque eles queriam colocar o Fortnite na Apple, e eles falavam que a Apple também pegava um monte de dinheiro dos desenvolvedores e tal. Enfim, ele tava brigando com a Valve e com a Apple. E aí, galera, em um dos e-mails, ele simplesmente mandou um e-mail meio que ofendendo os caras da Valve mesmo, chamando os caras de otários, falando assim: nesse momento, vocês, otários, estão dizendo ao mundo que os fortes e poderosos recebem condições especiais, enquanto os desenvolvedores pequenos têm que dar 30% do jogo, né? Ele escreveu. E aí ele critica a Apple, que a Apple também pega 30% e tal, e a Valve tá fazendo do mesmo jeito. Enfim, ele foi lá e falou um monte pros caras da Valve. E aí, né, galera, a Valve, um dos caras que trabalha na Valve, não o Gabe Newell diretamente, respondeu pra ele com o e-mail assim: cê tá bravo, cara? Simplesmente respondeu dessa forma. E aí, galera, o chefão da Epic, ele tava muito furioso com a Valve. Muito furioso. Por causa desse bagulho de 30%. Eu imagino que tem alguma coisa a ver com os jogos da Epic Games. Apesar de que ele é um cara meio ativista, assim, né? Se você olhar o Twitter dele, ele é um cara que fala bastante sobre as plataformas gigantes e tal, né? Ele fala que os caras deveriam cobrar menos dos desenvolvedores pequenos. E aí, por causa dessa treta, aparentemente foi que ele iniciou a Epic Games Store. Na visão dele, a Valve era a única plataforma que tinha e eles precisavam de uma concorrência. Toda essa treta aconteceu em 2017, antes do lançamento da plataforma. Loucura, né, galera? O cara simplesmente xingou a Valve do nada. E aí, né, galera, fica aquela pergunta: quem que tá certo? Na minha opinião, tá, galera? Só minha opinião de quem tá de fora, não tô defendendo ninguém, tá ligado? O lance é o seguinte, galera, eu acho meio foda isso, tá? Eu acho que é foda a Steam pegar 30%, eu acho que é foda. Mas é aquela, mano, você não é obrigado, tá ligado? Você pode vender seu jogo na internet de forma independente, se você tiver como. Mas a grande verdade é que a Steam, ela tem uma fama gigantesca. Eles criaram uma plataforma que, querendo ou não, permitiu que muitos jogos indie fossem viáveis financeiramente. Então, não sei, eu acho que 30% é muito, mas é aquela, você tem a opção de não participar da Valve. E agora ainda tem a concorrência da Epic Store, né? Eu acho que eles fizeram certo em criar a Epic Store pra criar uma concorrência. E pra vocês verem uma coisa, né? Eles não conseguem criar uma concorrência forte com a Valve, mesmo que eles peguem menos dos desenvolvedores pequenos, pelo que dá a entender aqui, né? Que se ele tá criticando os 30%, ele provavelmente tá tirando menos. Parece que é 12% dos desenvolvedores, alguma coisa assim. Então, mesmo assim, ele não conseguiu criar uma concorrência forte pra Valve. Até tem uma concorrência, mas a Steam ainda é muito forte, né? E depois disso aqui, parece que até a Microsoft mudou alguma coisa nos termos deles pra você lançar um jogo dentro da Microsoft, porque senão ia sobrar pra eles, né? Toda essa treta aí. Muito louco, né, galera? Muito louco. O que vocês acham de tudo isso? Vocês acham que o processo que estão movendo contra a Valve é certo ou não? Isso aqui é uma coisa que fez muito barulho na gringa, não fez barulho aqui, né? Saiu nos últimos dias aí que surgiram essas conversas, né? Envolveram o Gabe Newell aí do nada. Muito louco, né? Bom, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o like. E é isso então. Sucesso, abraço e até mais.